Poxa, muito obrigada pela escuta atenta, né, de todos e por todos os comentários. Eu anotei tudo e vou responder, né, o que eu consigo a partir do que eu já estudei até agora. Professor Edmilson, não vi nada sobre contaminação de mercúrio, mas como eu ainda estou fazendo esse levantamento de dados, caso eu perceba, especialmente nos grupos Yanomamis, eu aviso daí o senhor. A professora Maria do Rosário, obrigada, agradeço pela sugestão da pesquisa etnográfica, de fazer essa relação direta com os sujeitos. Qual foi meu pensamento inicial? Em uma das teses que eu analisei, a autora ela fez uma análise através do movimento indigenista. E ela analisou, eu até peguei aqui, a articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste, Minas e Espírito Santo, a POEME. E a tese dessa pesquisadora, ela foi com base não em aldeias específicas, mas foi com base mais ou menos no que a professora Mayra falou, de que eles se fortalecem enquanto conjunto, enquanto grupos, para responder às demandas da sociedade brasileira. Então, como eu fiz uma análise da legislação que é da sociedade brasileira, eu gostaria de ver a fala deles em relação a isso, como que é feito esse contraponto, né? O que eu pensei inicialmente foi de fazer entrar em contato com a articulação dos povos do Brasil, a PIB, que tem personalidade jurídica, como se fosse uma associação que responde como grande grupo do Brasil, dos povos indígenas, uma grande união dos povos indígenas. Os povos, eles têm grupos menores, então tem a associação dos povos que vivem na Amazônia, a associação dos povos que vivem no Nordeste, a associação daqui do Sul, que é a PINSUL, a articulação dos povos indígenas da região Sul. Então, a gente tem vários grupos, várias associações, bem como a professora Maíra falou, eles se fortalecem e são uníssonos, né, para responder. E a minha intenção inicial era fazer contato com esses grupos para ver como que eles conseguiriam, como que eles percebem essas falas, né? Então, essa era a minha intenção inicial. Mas, como eu falei, não sei como vai ser a receptividade agora. Eu tenho contato com algumas pessoas da articulação dos povos indígenas da região sul, a PINSUL. Já fiz contato com o pessoal da PIB e tenho contato com algumas tribos espalhadas pelo Brasil. Então, tribos do Nordeste, tribos do Tocantins, do Pará, daqui do Sul, do litoral. Mas eu gostaria muito de conseguir perceber essas nuances que a professora comentou de grupo, né? Como que, enquanto grupo, eles estão respondendo. Espero que tenha respondido, professora Maria do Rosário. Não sei ainda se vai ser pesquisa etnográfica ou não, justamente por conta do Covid, né? Não sei se eu conseguiria fazer algum tipo de imersão nesse momento, né, em aldeias. A minha intenção inicial era participar, né, talvez não diretamente, mas indicar, pedir autorização para as reuniões que existem desses povos. Mas eles também não estão mais se reunindo, então eu realmente não sei como vai ficar essa parte da pesquisa, vai depender das autorizações e de como que eles vão receber isso. Muito obrigada, professora. Agora, Mayra, sobre as colocações. Eu percebo, eu entendo essa grande diversidade cultural que existe, mas como a professora Linda Smith ela comenta, né, é um livro Descolonizando Metodologias, Pesquisas e Povos Indígenas,
Essa Linda Smith, ela é maori, é uma socióloga da Austrália, e ela sugere que a gente faça, ela sugere que existem grandes questões que são comuns a todos os povos indígenas. E ela cria, dentro do livro dela, ela descreve e ela trata os povos indígenas como um grande grupo internacional. E por quê? Porque são aqueles povos que sofreram com a colonização pelo eurocentrismo e tudo mais. Então, pensando por essa lógica, que eu gostaria de conseguir traçar um paralelo dentro dos povos indígenas brasileiros, mesmo sabendo da diversidade cultural, da diversidade linguística, da diversidade de cosmovisões totalmente distintas de outros, mas eu gostaria de tentar perceber como que eles se articulam e fazem frente na nossa sociedade, na sociedade branca, como que eles se organizam para isso, né? Então, esse aqui esse aqui é meu anseio. Não sei se eu vou conseguir traçar ou fundamentar a pesquisa nisso, mas essa que era a minha intenção inicial, pelo menos. Agradeço muito, professora, também sobre essa ressalva, né, de procurar na bibliografia o que já foi discutido, para que eles não precisem responder repetidamente. Eu vou me atentar a isso de fato eu não sabia. Professora Débora, gratidão, professora, pela sugestão, achei muito interessante a utilização do rol, né, e dessa interculturalidade. Eu não tinha pensado sobre essa perspectiva de uma entrevista mais qualitativa e tentando ver a visão dos povos e sobre como que eles enxergam essa interculturalidade. Vou prestar atenção nisso. Agradeço de coração. Só uma observação, professora Mayra. A senhora colocou, né, que o termo território ele foi instituído pelos antropólogos. E eu concordo, eu acho que o território é o que melhor descreve as terras indígenas. Mas a nossa Constituição, ela fala em terra indígena, no artigo 231. Então, eu percebo como a Constituição ela foi formatada de um modo a impedir que esses povos ou essas nações indígenas conseguissem requerer ou solicitar ou demandar uma autonomia, porque se você pensa, né, em território dentro do direito, ele é entendido vinculado com nação e vinculado como independência de estados. Então, seria um estado independente dentro do próprio Brasil. Então, justamente essa questão que eu reflito muito, né, sobre os termos que foram usados na nossa Constituição. Eles foram termos muito pensados e muito cuidados, né? Então, por que as terras indígenas, como fala a Constituição, né? Por que as terras indígenas e não territórios, eles são de propriedade da União? Por que os povos indígenas eles têm apenas o usufruto? Porque eles não podem vender essas terras. Se você tem usufruto, você pode usar e fruir, você não pode vender essa terra. Isso mantém restrito, você restringe uma autonomia desses povos. E, enfim, acho que, né, estou pensando junto com as muitas contribuições. E, professora Yanina, também agradeço pela sugestão. Não sei, como a professora Mayra comentou, né, não sei como seriam essas autorizações de utilizar lives ou encontros virtuais, mas, de fato, eu acho que, de repente, promover círculos de conversa ou alguma coisa nesse sentido, eles, até se for
de repente, trabalhado em conjunto com as próprias associações, entidades, eles podem me fornecer um material interessante para pesquisa, e live é pública, né? Então, eu poderia também utilizar esse material, se for de repente articulado, né, com essas associações que elas estão, inclusive, fazendo. Tem vários tem vários nativos, eu não sei nem como eu quero. Tem várias pessoas originárias dos povos, né, indígenas que têm feito muitas lives falando do racismo que eles sofrem, dos preconceitos e, enfim, todas essas questões. Essa sugestão foi muito interessante também, agradeço. Muito obrigada. Agradeço a todos, acho que a professora Mayra gostaria... Eu vi alguma coisa aqui que queria... Mão levantada. Eu levantei a mão de novo, deixa eu até baixar, porque eu costumo... Não, baixei. Que quando você falou, eu acho que assim, vale para todos, inclusive eu vi que Juliana está aqui, e discutindo com a Juliana já um dia. O que você falou da tua definição, agradeço muito pela definição que você colocou, que a Constituição ela é muito clara, ela vai tratar de terras, e as terras são concessões para um modo de vida, está explícito na Constituição. Então, é por isso que a gente sempre explora esses territórios, e a gente chama de território, sim, na academia, justifica por que território e não terra. Inclusive, a gente fez tem um artigo dela que está para ser publicado, da Caroline, que ela vai fazer toda a distinção do que é terra, da terra e da territorialidade do território indígena aqui do litoral. Inclusive, não é bem, eles chamam aqui, mas tem outras aldeias que são fora daqui, mas é considerada aldeia do litoral. Por quê? Porque a linha sucessora subiu. Então, eles vão chamar que a continuidade do território se expandiu. O território se expandiu conforme eles vão saindo do seu lugar também. Mas, assim, foi maravilhoso. Acho que, assim, isso tu tem que colocar, porque tem que ficar bem claro para as pessoas que essa questão mas a gente vai dizer que a terra foi considerada terra, mas para eles isso é considerado um território, né? E os antropólogos falam justamente em decorrência da fala deles, né? Por quê? Porque e é essa luta que eles precisam garantir, essas decisões em grandes coletivos para poder manter essas terras como um espaço para poder manter o modo de vida. Então, só para relatar algo um pouco mais interessante, que também eu acho que é super interessante, qualquer um de nós, eles têm um lema. Nós podemos ir vender em Curitiba, sair para comprar material, mas ninguém vai entrar nas nossas terras. Ninguém. Então, isso, inclusive, né, a gente já distribuiu a dissertação para eles, a cópia, eles agradeceram, e um dia até convidaram, disse, não, mas a gente já sabe, eles já disseram que não é para ir, por que eu vou ir? Então, em um momento, a gente disse que um momento especial, um dia que fosse muito especial, a gente iria até lá, né? Porque senão para vir, eles vêm até nós. Se você quiser, eles viriam a qualquer momento até nós, mas nós não iríamos até eles. Respeitar esse processo, nós, academia, né? Eu acho que é fundamental, porque vejam que quando coloca isso, não atrapalhar a vida deles, politicamente, porque nós não podemos colocar eles em risco. Isso é fundamental, o papel do pesquisador, manter essas pessoas como elas querem ser observadas, né? Como elas só querem que você escreva aquilo que elas disserem, não aquilo que vocês não disseram.
Acho que assim, parabéns pela tua conduta, de novo. Então é isso, Renata. Parabéns pelo esse caminhar, né? Por nos brindar com esse trabalho no forno. Por isso é legal esses eventos, né? Porque a gente começa a fazer um bom uso mesmo da tecnologia para poder aproveitar essa. Você veja quantas contribuições, todas elas com muita pertinência para você repensar e reorientar seu trabalho, né? Então, são momentos de pré-qualificações. Então, eu sinto que você assimilou muito bem as contribuições, todas valiosas. Tá bom, Renata? Você quer comentar? Você é a estrela da tarde, né? Então, a palavra é sua, palavra final. Gostaria só de agradecer novamente, né, a todos que estão participando, estão ouvindo, que contribuíram. E realmente todas as contribuições foram muito pertinentes e vou refletir sobre esses caminhos. E, né, que o Papai do Céu aí ilumine para que eu consiga transformar isso de forma ética, né, num documento que responda, acho que não só os meus anseios, mas os anseios desses povos, né, que eu estou tentando olhar para eles de uma outra forma. Gratidão a todos e uma boa tarde, né, para todo mundo. Então é isso, gente. Quero agradecer a todos e todas. Desejar para todos nós, né, uma excelente semana, que a gente continue se cuidando e, onde for possível, cuidar dos outros também, né, para fazer essa troca permanente. Tá bom? Foi um prazer mais uma vez. Vou encerrar, mas também a Renata